Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en otra conversación aquí en el Museo de Arte Moderno, esta vez acompañados por las investigadoras Juliana Farías y Carol Alves. Les agradezco un montón que estén acá con nosotros, porque era muy importante poder generar esta conversación que apunta a mostrar fundamentalmente los diferenciales que hay en los racismos según el contexto en donde se presentan, ¿no? Y bueno, hablar con nuestras hermanas brasileras para nosotros es muy importante, además de por los sentimientos que nos unen, también por las luchas que compartimos. Así que, bueno, queríamos partir a partir de una obra, queríamos conocer los pareceres y las opiniones de ustedes, pero no sin antes que ustedes se presenten un poco y nos cuenten a qué se dedican. Bom, meu nome é Juliana, né? Como a Fabiola disse, eu trabalho com pesquisas sobre violência do Estado nas favelas e periferias aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, né? E trabalho na área de ciências sociais, mais especificamente na antropologia, e para refletir sobre a violência do Estado nas favelas, não tem como a gente fazer isso sem falar do racismo de Estado no Brasil, né? Então, eu acho que essa conversa de hoje vai ser muito importante também para trocar com vocês na Argentina, saber um pouco mais também como é que acontece isso aí, e ouvir a Carol, que é uma colega antiga de formação da mesma universidade que eu, na UERJ. Então, para mim é um prazer estar aqui hoje. Boa noite, Fabiola, Ju, que é uma querida. A gente já anda juntas por muito tempo. É um prazer estar aqui, podendo trocar, realmente pensar, como diz Lélia, né, essa americanidade que nos une, né, essas opressões que nos unem enquanto mulheres latino-americanas, ainda que sendo atravessadas por experiências tão diversas, né? E eu tenho me dedicado a pensar justamente esses diferentes atravessamentos sobre as mulheres, que recaem sobre as mulheres, mais especificamente no ambiente da cultura popular do Rio de Janeiro. Eu estudo ambientes de produção musical, como o samba, o choro, pensando o apagamento das mulheres nesses ambientes de produção musical, né? Então, falar de negritude, falar de racismo é também falar desse silenciamento dessas mulheres e das diversas formas de morte que não se concentram somente no corpo físico, né? Mas também mortes que se dão no campo da cultura, nesses silenciamentos musicais, da religiosidade negra, do batuque negro. Então é desse lugar que eu falo. Uh-huh. Bueno, nosotros en la charla anterior que compartimos con la directora de la consultora 3.0, que fue quien realizó una encuesta en referencia al racismo, algo que fue revelador es que realmente los racismos en Argentina se asientan fundamentalmente en cuestiones de clase, ¿sí? Y también de género. Es una forma encubierta en la que operan los racismos en el ámbito local, y algo que también fue resultado de esa investigación es que hay una conciencia de la existencia de los racismos, hay una conciencia de lo que los racismos producen en las personas, el sufrimiento que provocan. Hay una conciencia de que se trata de un gran padecimiento, pero al mismo tiempo nadie se siente ejecutor del racismo. Y eso es muy importante en el contexto argentino porque aquí está muy anclado en relación a las comunidades indígenas, que es una diferencia en relación a cómo se plantean los racismos en Brasil. Entonces, quizás antes de mostrar la imagen y que podamos reflexionar sobre
la obra de Washington Cucurto, que es la obra que le ha dado imagen a este ciclo Soy racista del Museo de Arte Moderno. Podemos, no sé si alguna de ustedes quiere comentar en relación a cuáles son esas bases, esos fundamentos del racismo en Brasil. Bom, eu acho que falar de racismo no Brasil, a Gil pode me complementar, né? É pensar a história da colonização, né? As marcas da colonização no Brasil, elas fundaram um sistema de exclusão racial fortíssimo e que sustenta ainda hoje sistemas de exclusão de experiências negras, de leituras negras no mundo. Então, eu acho que é importante pensar a América Latina, de maneira geral, tendo a colonialidade como um marco, né? E pensando colonialidade numa perspectiva que não se encerra com as independências, né? Pensando nessa colonialidade que se expande ao longo da história da América Latina, mas falando especificamente do Brasil, né? Pensar que esses tentáculos da colonialidade, eles se sustentam a longo prazo e continuam sendo importantes para pensar essa estrutura de exclusão que exclui pessoas negras dos diversos ambientes, das universidades, dos ambientes de trabalho, na literatura, na cultura, na música. É de fato muito intenso pensar essas marcas do racismo. E eu acho que é muito fundamental a gente recorrer a esse sistema escravista e a liberdade peronomútil, aquela liberdade, né, negociada, e que, ao mesmo tempo, as lutas de resistência foram muitas, mas as prisões ainda são muito firmes, né? Se a gente pensar na história contemporânea do Brasil, é muito pouco tempo de liberdade. A gente vem de uma ditadura muito dura também, em que todas essas formas de pensar e existir também foram duramente violentadas. E aí eu acho que, às vezes, no Brasil, a gente perde um pouco também essa dimensão, né, do quanto a ditadura é fundamental também para pensar epistemicídio e genocídio da população negra brasileira. E a gente tem muito pouco tempo de democracia, de fato, que, de novo, é atacada no nosso país. E aí, sem dúvida, a questão racial volta também de maneira muito intensa. Então, são projetos que estão conectados e que, do meu ponto de vista, têm que ser pensados historicamente, né? Ahí también volvemos a encontrar muchos puntos, ¿no?, de conexión, que al mismo tiempo son continuidades que no por eso tienen que apagar las diferencias, ¿no? Porque las diferencias contextuales en nuestra Argentina, que se esgrime como una población que bajó de los barcos, pero que solamente da cuenta de los barcos europeos y no de los barcos africanos, ¿no? Y que también se enuncia como un crisol de razas, ¿no? Donde la continuidad de cómo se erige el proyecto del Estado-Nación se ve claramente luego en los gobiernos más autoritarios, ¿no? Gobiernos más autoritarios y elitistas, donde claramente esas poblaciones nuevamente vuelven a ser marcadas y marginadas. Bueno, si les parece ahora, vamos a proyectar la imagen de Washington Cucurto, porque quiero conocer la opinión de ustedes, y sé que esta imagen que compartimos tramposamente un rato antes, a ustedes las hizo reflexionar en relación a una imagen que también quieren compartir conmigo. Bueno, yo voy a poner ahora la imagen de Washington. Les cuento un poco. Desde hace un tiempo, Washington Cucurto, que es conocido como escritor aquí en Argentina, además él ha sido director de un emprendimiento para poder hacer impresión de obras a partir de los cartones que recogen los cartoneros, las personas que se dedican al cartoneo, que el emprendimiento se llama Sofía Cartonera. Además de eso, Washington Cucurto se ha dedicado en el último tiempo
a la pintura, y el asesinato de George Floyd provocó en él la inquietud de poder hablar de los racismos, ¿sí? Y esta pintura, esta obra que además es el marco para el programa Soy Racista, ha sido un marco referencial, bueno, es también una obra que nos motiva para comprender la complejidad de los racismos, ¿no? Porque si hay algo que se ve claramente, ¿sí?, es esa complejidad. Así que, bueno, me gustaría conocer la mirada de ustedes al respecto. Eu adorei essa pintura, eu achei incrível como o curto traz uma mistura de elementos que atualizam a colonização, né? Como a Carol estava falando, a gente não tem como debater racismo hoje em nenhum país da América Latina, imagino eu, né? Sem discutir esse período colonial mesmo, e de como até hoje existem atualizações muito fortes e muito determinantes dessa colonização, né? Então, quando nessa imagem as caravelas aparecem numa água em que tem corpos negros com o braço para cima, como se tivessem ou se afogando, tentando fugir, tentando se salvar, e ao lado das caravelas aparece uma viatura da polícia, né, que é um carro azul com a sirene vermelha, e logo ao lado, né, tem dois homens com chapéu azul atirando também em pessoas e outras duas viaturas da polícia, né? Isso, para mim, é muito significativo de processos de atualização, né, dos invasores, né, que a gente teve uma colonização que invadiu territórios, né? E não à toa que no centro dessa imagem aparece a maior figura humana dessa pintura, que é uma mulher que representa o poder Mapuche. Então, o genocídio da população indígena, né, que é algo que marca tanto a nossa história no Brasil como a história de vocês na Argentina, né, e se atualiza no Brasil com uma força muito grande em relação à população negra, que chegou aqui escravizada já para trabalhar, né? Então, se as colônias tiveram também essa marca, né, de uma produção para fora, né, de produtos como o café, como a cana-de-açúcar no Brasil, e imagino que o milho, porque eu tentei até pesquisar, mas imagino que o milho aparece com uma função muito específica também nessa pintura, né? Mas essa forma de invadir, que primeiro foi através da Europa, nos nossos países, né? Ela é atualizada por um mercado internacional capitalista muito demarcado nessa imagem, com Esso, com Shell, com Texaco, com Chevron, né? Com Coca-Cola. Então, e essas marcas estão próximas da figura do Donald Trump, né? E justamente também coladas no que representa na imagem o Império Inca, né? Que tem uma assinatura de Império Inca. Então, eu acho que é uma forma da gente trazer para o debate sobre racismo, né, o poder genocida também do sistema capitalista, na forma como ele acontece nos dias de hoje, né? E aí, para mim, também, uma conexão que a Carol anunciou em relação aos períodos das ditaduras militares nos nossos países, né, é essa imagem de um milico em cinza, né, como se ele tivesse em preto e branco. É uma das poucas imagens que não é colorida nesse quadro, e isso para mim representa algo muito importante, né? É uma figura que não tem cor, que não conhece cor, e se não conhece cor, apaga a raça, apaga as diferenças
de pertencimentos raciais que um povo tem, né? Então, é uma maneira também de colocar o poder da militarização como um braço firme desse genocídio, né? Que não se dá se não for através do racismo em nenhum dos dois países, né? E acho que essa figura, ele tem uma cara que lembra um porco, né? E a imagem do porco aqui no Brasil também é conectada à polícia, né? E essa farda que ele veste, cheia de brasões, e quando você chega embaixo, esse militar, esse milico, está com o pênis para fora. Então, é uma conexão entre um poder bélico e um poder machista também, uma lógica machista e racista de Estado que se perpetua nos nossos países, né? Eu acho que é impressionante essa imagem e a força que ela tem, e trazendo uma atualização que conecta, inclusive, com os imigrantes do Mediterrâneo, que também estão representados, e isso me faz lembrar imediatamente dessa ideia de uma colonização tardia que a gente está passando, né? Que é uma ideia que o Achille Mbembe traz para a gente, e que é tão importante da gente refletir também, né? Acho, enfim, acabei falando muito, mas eu gostei demais dessa pintura. Sí, tiene muchos elementos, ¿no? Y antes de pasar al parecer y a lo que Carol ve en esta pintura, yo también pienso, para mí una imagen que me ha, sí, personalmente interpelado es la de esa mujer india, o por lo menos lo que yo veo ahí en una mujer india, con los senos al aire, ¿no? Los senos desnudos, ¿no? Como una marca también de un tipo de feminidad, de la carga de la erotización también que tiene la presencia de lo racial, ¿no? Como también esa sexualización, ¿no? Aquí yo le comentaba a Juliana que en el contexto, voy a hablar del contexto cordobés, porque también en cada lugar los racismos adquieren formas propias, ¿no? Aquí en Córdoba se habla del negro cordobés, ¿no? Y yo tengo un fenotipo que es el de una negra cordobesa, ¿no? Que es un tipo de fenotipo bueno, típico, ¿no? Con los cabellos negros, pulposas, ¿no? Que las formas de vivir la experiencia de la marca corporal es buscar inhibirla, ¿no? Entonces es como todo el tiempo dar cuenta de que uno puede realizar un trabajo serio, ¿no? Que no por tener esta corporalidad estás provocando, entonces siempre es como esa sutil línea, ¿no? Que a mí personalmente esa imagen es como que yo intento ver toda la obra y mis ojos se van ahí, ¿no? Creo que también habla de un contexto nacional donde estamos luchando fuertemente por la reivindicación de los derechos de las mujeres, y entonces eso también personalmente se me hace muy presente. Así que, bueno, Carol, me gustaría conocer qué ves vos en esta obra. Eu fiquei apaixonada pela obra também, e pensando, né, nesse projeto político colonial violento que nos acomete enquanto sujeitos latino-americanos, né? De fato, essa imagem da mulher indígena ao centro, ela sobressaiu, assim, né? Ela saltava da imagem, da pintura, pensando sobretudo e aí eu fiquei pensando, né? Ela é grande e ela está no centro. Então, também pensando a importância de humanizar essa figura, ela tem detalhes, né? Ela tem cores, ela tem detalhes, ela tem um olhar, ela tem detalhes que nas outras figuras estão mais borrados. Então, me pareceu um pouco uma intenção de humanizar
essa figura e de pensar uma experiência que parta de uma reflexão sobre as opressões que recaem sobre esse corpo feminino, fundamentalmente. E aí eu olho do outro lado, que também ocupa uma imagem, um pedaço grande, que é o milho, né? E aí eu fiquei pensando nessa raiz, nessas raízes, né? Nessa nova episteme que surge da experiência subalterna, nessa nova forma de pensar o mundo que inclui essa experiência latino-americana, a experiência da mulher, a experiência das mulheres na sua diversidade. Então eu fiquei pensando assim, que bonita essa imagem do milho, né? Porque tem uma função de pensar essas raízes. Isso eu achei que é muito bonito na imagem, né? A imagem é poluída, né? Por muitas diferentes formas de violência, mas é muito visível e grande a importância de resistir a partir da mulher indígena, olhando essa experiência e de uma resistência que está fundamentalmente conectada com as raízes. E aí eu achei que essas imagens grandes saindo, né, sobressaltando, elas um pouco indicavam uma leitura possível nesse sentido, né? Gostei muito también. Bueno, algo que habíamos compartido con Juliana es que ni bien ella miró esta obra, la llevó a pensar en otra obra, que ahora yo la voy a compartir. Bueno, sí. Acá tenemos la imagen que Juliana nos había sugerido como una imagen que inmediatamente ella pudo ver la obra de Cucurto, se le vino esta imagen, ¿no? Así que no sé, Juliana, si vos nos podés contar de quién es la obra. Sim, me lembrei imediatamente dessa obra por conta também da complexidade, né, e da sobreposição de situações e de pessoas, que também é uma produção para discutir racismo no Brasil, né? Esse quadro é um quadro do Maxwell Alexandre, que é um artista que foi criado na Rocinha, que é uma das maiores favelas, né, da América Latina. Então, é um trabalho que faz parte de uma coleção que chama Série Pardo é Papel, que é uma série de 2018. E aí eu acho que pode ser legal a Carol colocar um pouco o ponto de vista dela sobre o nome dessa série, sobre o papel pardo, que é uma coisa específica daqui do Brasil, né? E eu queria só fazer uns pequenos destaques em relação às referências específicas à polícia também nessa obra, né? Assim como na outra obra que a gente viu, da Conquista da América, né? Quando Cucurto associa as caravelas às viaturas de polícia, aqui no quadro do Maxwell Alexandre, as viaturas elas representam um poder que precisa ser destituído, né? Não é à toa que em uma parte da pintura a viatura está sendo derrubada por meninos negros com uniforme de escola pública, e essa imagem ela é muito emblemática das manifestações aqui, né? E das manifestações quando as pessoas negras moradoras de favela são assassinadas por essa mesma polícia, né? E tem uma outra viatura já derrubada com um policial para fora e uma viatura que tem uma mulher negra sentada em cima dela, né? Como se fosse de fato uma mensagem de que essas mulheres são de fato as mulheres que estão na linha de frente da luta por justiça pelos filhos que são executados, né? E aí é muito significativo, dentre tantos artistas nessa obra, né? Tem o Jean-Michel Basquiat, tem outras referências, mas tem uma referência a um filme, é uma cena de um filme que se passa na República Dominicana, que chama Cristo Rei, que é uma cena que viralizou aqui no Brasil como se fosse uma fotografia de uma cena real e não de uma ficção, que é uma mulher negra com um facão
no pescoço do policial, né? Que está destacada aqui também numa parte de frente desse quadro, né? Então, acho que pensar sobre a força das mulheres negras diante dessa força policial, que é o que eu tenho feito, e aí acho importante dizer, né, como você falou no início, que na Argentina as pessoas não se veem como racistas, né? E eu, enquanto uma mulher branca, que fui socializada numa família branca, né, aprendi a olhar para as pessoas negras de uma forma que as diminua, porque é isso que as famílias brancas fazem no Brasil, né? E aprendi também a dizer que não sou racista, né? Então, acho muito importante esse projeto do Museu de Arte Moderna de Buenos Aires, com a pergunta se a gente é racista, e aí, no caso, a elite e as pessoas brancas, especificamente, que estão nesses espaços de poder, né? E eu responderia afirmando, sim, no Brasil, nós, pessoas brancas, somos racistas. E é importante que se diga isso, né? Porque enquanto a gente não assumir o nosso próprio racismo, a gente vai continuar produzindo apagamentos não só de pessoas e produções, como a Carol falou, mas do próprio debate sobre racismo, né? Porque aqui existe um mito fundador dessa democracia racial que nunca foi verdade. E hoje, a gente que estuda, né, ciências sociais precisa ficar desconstruindo essa ideia o tempo todo. Então, acho que os dois quadros nos trazem para um lugar de responsabilidade, né? Em relação ao lugar que a gente ocupa na sociedade e em relação ao nosso pertencimento e a como a gente se enxerga diante das outras pessoas e o que essas diferenças trazem em relação a privilégio, no meu caso, né? O privilégio de poder trabalhar com essas mulheres negras que estão na linha de frente diante dessa violência policial, mas saber que eu não sou uma pessoa que participa dessa luta com o mesmo protagonismo delas, né? A luta é protagonizada por elas. E isso foi uma coisa que eu aprendi, né? Ao longo desses tantos anos de trabalho, já são mais de 15 anos de trabalho com essas mulheres negras, moradoras de favelas, e elas aparecem nessa imagem do Maxwell de uma forma espetacular. Eu acho que é uma maneira de retratar a força da luta contra o racismo e contra a violência de Estado, que aqui no Brasil está combinada, né? Carol, só para compartilhar com você, quando a Fabiola me falou que lá o racismo na Argentina é marcado pela classe, né? Eu falei que no Brasil, quem ensina para gente se a gente é negro ou não é a polícia também, né? E que para a polícia eu nunca fui nada além de uma mulher branca, né? Então, enfim, só compartilhando com você um pouco desse bastidor de como essas imagens trazem isso de uma forma importante, mas eu queria ouvir a Carol porque tem a parte muito positiva das pessoas negras nessa imagem, né? Então, acho que poderia ser importante ouvir a Carol. Pois é, eu gosto muito, muito, muito dessa imagem. Eu fiquei muito impactada quando a Juliana me mandou e hoje eu fiquei o tempo inteiro voltando nela, né, para buscar elementos. Assim, eu acho que tem uma coisa muito importante nessa imagem, que é a centralidade da figura feminina negra. E aí se conecta com a obra que a gente viu anteriormente, que também a mulher era à frente, né? A mulher é a dianteira do processo, e disso eu não tenho dúvida, né? Eu acho que a gente está partindo desse lugar, que pensar esse lugar que foi ocupado por mulheres negras, indígenas, trans, não brancas, lésbicas, que é o lugar do outro, chegou a hora do outro falar. A Lélia Gonzalez tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim: o lixo vai falar e numa boa. Então, o que é muito importante pensar a centralidade do discurso da mulher e do discurso das mulheres não brancas nos processos, na construção dessas diversas lutas plurais de resistência e por existência.
porque a gente está falando de um direito muito básico, ainda, que não é garantido, que é o direito de existir. Né? E aí eu gosto muito dessa imagem, que ela tem ali muito central a imagem das mulheres negras e a imagem das mulheres negras afrontosas, como a gente diria aqui, em luta, prontas para reagir de maneiras diferentes. Na música, Nina Simone ali com aquela invocada dela, essa imagem clássica da Nina, essa foto, essa imagem que no Brasil viralizou da mulher negra com um facão no pescoço do policial. Essas duas mulheres negras que me lembram um pouco pensar também a questão do rural, a mulher que não está na cidade, pensar essas outras construções do feminino também, com arma em punho, a menina sentada no carro da polícia, as matriarcas, as avós, as geradoras, né? Tem no cantinho da imagem uma senhora com um bebê no colo. Então, pensar essa força geradora de potência que é a mulher, né? Então, essa imagem, para mim, é uma imagem que e ela é dança, essa imagem ela é dança, ela é raiva, uma raiva que é também que a gente reivindica nesses processos de luta, porque eu acho que é importante, né? Essa raiva ela é pedagógica, ela mobiliza para a ação, ela é legítima. Então, essa agressividade que por muito tempo recaiu sobre a experiência das mulheres negras, né? Eu acho que ela é ressignificada nessa imagem, né? Uma violência ativa, a gente vai reagir, a gente vai agir, a gente vai tomar. Assim, eu acho que ela tem essa afronta, essa imagem, e também não só porque eu acho que são múltiplas as camadas aqui de resistência, né? Que a imagem tem a universidade, então o canudo também é uma faca, o livro também é uma faca, uma arma. Então pensar quando esse jovem negro está com o canudo, né? Com o diploma, também tão orgulhosamente segurado como a mulher segura a faca. Elas estão de frente. Essas duas imagens estão se olhando, né? Pensar que são múltiplas essas formas de agir e ocupar e pensar ação, agência feminina e agência negra no Brasil e tal. E aí a Juliana falou de um ponto que é muito legal, porque essa questão do pardo no Brasil, eu acho que hoje ocupa um debate central, né? Pardo é aquele papel mais claro, né? E no Brasil, pardo tem sido empregado como uma possibilidade de se autodeclarar como pessoa não branca pelos critérios do próprio IBGE, que trazem dados sobre pertencimento étnico-racial no Brasil. Então, existe um debate muito interessante no Brasil hoje, que tem se lido como colorismo, né? Pensando o que é essa negritude, o que constitui essa experiência negra. E aí é um debate super quente, né? Pensando que, de fato, também, para pensar, a negritude também é plural. Né? Então, a gente tem negros de pele clara, hoje no Brasil a gente fala muito dos retintos, que são os negros de pele mais escura, e pensar como essa composição racial ela também é diversa, ela é plural, e existe uma disputa nos movimentos negros quanto a essas categorias. O quanto o pardo se inclui como questão negra, o quanto o pardo não se inclui, qual é o limite da negritude. Hoje a gente tem no Brasil a questão das cotas nos concursos públicos, nas universidades, em que foram instituídas algumas bancas que também ajudam, para além da autodeclaração, a dimensionar esses candidatos negros que pretendem ocupar uma vaga nas instituições. Então, é um debate interessantíssimo no Brasil, que eu, muito honestamente, acho mais interessante pelo debate do que pensar antagonismos. Né? Eu acho que a experiência da negritude é, de fato, uma experiência plural, né? E eu acho que, do meu ponto de vista, a gente ganha quando inclui a diversidade, compreendendo que ela também é diferente, né? Não ignorando as diferenças que nos atravessam, mas chamando a pensar junto. Mas isso é uma perspectiva que também é uma perspectiva de algumas lideranças do movimento negro. Nos anos 70, esses dias eu vi a Sueli Carneiro falando sobre isso também, né? Que o movimento negro nos anos 60, essa questão do colorismo é negro, né?
Negro é todo mundo que está vindo somar e se autodeclara como negro. Então, hoje, talvez pensar essas disputas dentro dos movimentos negros, que também são muito plurais, é uma questão interessantíssima e quente no Brasil. Por isso que a Juliana falou da questão do pardo, né? Porque isso está em construção, né? Identidade é contexto, se modifica, é tempo, né? Então, essas questões todas estão em pauta hoje no Brasil. O que é essa negritude? A partir de que termos essa negritude se constitui? Ela é fenotípica? Ela é autodeclarada? Ela é as duas coisas juntas? Ela é mais o quê? Ela é a violência policial que recai sobre alguns corpos e não sobre outros? Como pensar essa negritude, né? Eu acho que é hoje um debate bem interessante que tem rolado no Brasil, não só nas universidades, mas um debate da militância também. E o pau come, assim. Mas é um debate gostoso, né, de acompanhar. Sí, en relación a esto de poder también advertir la diversidad dentro de la misma diversidad, ¿no? Que es como un desafío enorme también para los colectivos, porque una vez que se ha constituido una identidad y esa identidad se convierte en una consigna política, luego reparar en las diferencias al interior de los colectivos, pareciera ser que fragmentan, ¿no? Esa lucha, esa conquista, que además ha llevado tantos años para poder generar la visibilización. Entonces, aquí en Argentina, por ejemplo, actualmente incluso han propuesto obras para el Museo de Arte Moderno el colectivo Marrón, ¿no? Justamente trayendo, ¿no?, esta idea de otras formas de experienciar los racismos sin que sea en las polaridades, ¿no? Como que habría una gama y unos matices que no son solo de color, sino de efecto de los racismos en la vida de las personas. Y para mí una cuestión que me trae esta obra es, es lo que yo veo, ¿no? No sé si el autor ha querido traer estos elementos, pero sí veo el bebé, ¿no? Un niño que está en un extremo, y en el otro extremo lo que pareciera ser como una calavera, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo veo, ¿no? Entonces, esos extremos de la vida y la muerte, ¿no? Que para mí no es menor pensar los efectos de muerte que tienen los racismos, ¿no? Que son una realidad, que muchas veces velado por lo que aparentan ser posiciones matizadas de esos racismos, producen efectos reales de muerte en la vida de las personas, ¿no? O sea, uno piensa las posibilidades de acceso a los sistemas de salud, las posibilidades de acceso al sistema educativo, las posibilidades de acceso a el derecho al arte, ¿no? Entonces, todos estos derechos vedados producen muerte, y no hay, en eso no hay matices, ¿no? El efecto es real, ¿no? Por eso esa imagen para mí es como muy contundente, lo que tiene esta imagen llenas de cuerpos con color, ¿no? Porque son todos estos cuerpos, es una imagen llena de movimiento, a diferencia de la otra imagen, comparten una superficie en común, pero al mismo tiempo trae esta escena de vida-muerte, ¿no? Que para mí no es algo menor cuando hablamos de racismos y hablamos de estos marcadores de la diferencia social, como son la raza, la edad, la nacionalidad, el sexo, el género, las prácticas sexuales, ¿no? O sea, cuando hablamos de esas grandes formas clasificatorias que segregan a nuestras sociedades, también estamos hablando de los dentro y los fuera, y por ende también estamos hablando de vida-muerte, ¿no? Así que, bueno,
maravilloso, tenemos que hacer esto más seguido. Desde ya yo agradezco un montón la participación de ustedes, porque creo que es muy importante dar cuenta de la contextualización de estos fenómenos sociales, me parece muy importante hacerlo, como dije al comienzo, entre mujeres que estamos en lucha. Así que, porque creo que sobre nuestros cuerpos estos racismos producen efectos diferenciales, ¿no? Así que, bueno, si quieren compartir algo más para cerrar. Eu só queria agradecer mesmo pelo convite para essa charla, falando um pouquinho de portunhol, e agradecer muito a Fabíola. Para mim é sempre uma interlocução que eu valorizo demais, e espero que a gente possa trocar mais sobre esse assunto dos racismos no Brasil e na Argentina, porque eu entendo que quando a gente pensa pelo contraste e com tantas experiências semelhantes de um passado de colonização europeia, de um passado de ditaduras militares, e a nossa luta, né, das mulheres diante de toda essa violência e como você falou, que é uma violência que produz morte, né? Então, eu acho fundamental a gente estar unidas nesse diálogo, e agradeço muito. Quero agradecer também a Fabíola pelo convite, a Ju por essa conversa sempre gostosa, e pensar, para que a gente pense mesmo juntas, né, o quanto é importante partir do que nos une, com o entendimento, evidentemente, das nossas particularidades. Mas eu acredito muito nas reflexões que partirão e têm partido das nossas experiências como mulheres latino-americanas. E quanto mais essas experiências são partilhadas de maneira intensa, e eu tenho tentado buscar e ler mais também sobre as mulheres latino-americanas e todas as violências que nos atravessam, que são diferentes, mas que também nos unem. E partir dessa epistemologia do milho, né? dessa imagem que ficou para mim mesmo, né? desse novo jeito, dessas novas formas de ler e pensar a vida, né? Que parte das nossas experiências como sujeitos subalternizados, mas não subalternos, né? Bueno, muchas gracias Juliana, muchas gracias Carol, y también queremos agradecer a la directora del Museo de Arte Moderno, Victoria Norton, y a todo su equipo de trabajo que con tanto corazón y esfuerzo están llevando adelante estas actividades para que todos podamos reflexionar. Así que bueno, espero que nos sigamos encontrando. Muchas gracias.